10. Acumulação originária e mitologia europeia. A assim chamada acumulação primitiva nada mais é do que o processo histórico de separação entre produtor e meio de produção. Ele aparece como primitivo porque constituiu a pré-história do capital e do modo de produção que lhe corresponde. A estrutura econômica da sociedade capitalista proveio da estrutura econômica da sociedade feudal. A decomposição esta liberou os elementos daquela. O produtor direto, o trabalhador somente pode dispor de sua pessoa depois que deixou de estar vinculado à gleba e de ser servo ou dependente de outra pessoa, para tornar-se livre vendedor de força de trabalho, que leva sua mercadoria a qualquer lugar onde houver mercado para ela. Ele precisava ainda ter escapado do domínio das guildas, de seus regulamentos para aprendizes e oficiais e das prescrições restritivas do trabalho. Assim, o movimento histórico, que transforma os produtores em trabalhadores assalariados, aparece, por um lado, como sua libertação da servidão e da coação corporativa, e esse aspecto é o único que existe para nossos escribas burgueses da história. Por outro lado, porém, esses recém-libertados só se tornaram vendedores de si mesmos depois que todos os seus meios de produção e todas as garantias de sua existência, oferecidas pelas velhas instituições feudais, lhes foram roubados. A história dessa sua expropriação está escrita nos anais da humanidade com traços de sangue e fogo. Karl Marx, O Capital. O mito é uma fala. Roland Barthes, Mitologias. A condição para o surgimento do modo de produção capitalista foi a separação de duas classes de possuidores de mercadorias: os donos de meios de produção, matérias-primas, ferramentas ou máquinas, propriedades fundiárias próprias ou alugadas, e os trabalhadores cuja única mercadoria é sua própria força de trabalho. A capacidade física e intelectual de transformar matérias-primas em produtos mercadorias mediante o esforço físico e mental, operando instrumentos de trabalho e máquinas. O aparecimento dessas duas classes sociais deu-se por vias e processos históricos variados, apontando para um mesmo resultado, a base da produção de mercadorias, na qual os meios de produção são propriedade de pessoas privadas, em que o trabalhador manual produz mercadorias de modo isolado e é autônomo ou vende sua força de trabalho como mercadoria porque lhe faltam os meios para produzir autonomamente. Esse pressuposto só se realiza pelo crescimento dos capitais individuais ou à medida que os meios sociais de produção e subsistência são transformados em propriedade privada de capitalistas. O terreno da produção de mercadorias só pode sustentar a produção em larga escala na forma capitalista. Certa acumulação de capital nas mãos de produtores individuais de mercadorias constitui, por isso, o pressuposto do modo específico de produção capitalista. Tínhamos, por isso, de pressupô-la na passagem do artesanato para a empresa capitalista. Pode ser chamada de acumulação primitiva, pois ela, ao invés de resultado histórico, é fundamento histórico da produção especificamente capitalista. Na Europa, o feudalismo estava baseado na unidade entre o produtor e os meios de produção. Por mais que estivessem submetidos social e ideologicamente aos senhores feudais, os trabalhadores eram donos de seus instrumentos de trabalho. Os camponeses estavam vinculados à terra em que viviam. Embora não fossem donos dela, ditavam seu ritmo de trabalho e produziam a maior parte daquilo que consumiam. O capital exigia o contrário disso, trabalhadores destituídos de meios de trabalho, pois como seriam obrigados a trabalhar para um capitalista serão donos de suas condições de trabalho. Camponeses sem terra, pessoas livres para trabalhar em troca de um salário e para comprar as mercadorias produzidas pelas empresas capitalistas. Para que essas condições aparecessem, foi preciso em primeiro lugar a expropriação dos camponeses, ou seja, a separação entre eles e as terras onde trabalhavam, em parte para si próprios. Já no fim do século XIV, a servidão tinha se alterado profundamente.
sobretudo na Inglaterra. Os camponeses haviam se tornado relativamente livres, trabalhando numa pequena faixa de terra, além de ter acesso às terras comunais, usadas indiscriminadamente por qualquer pessoa desde tempos ancestrais. O florescimento da manufatura flamenga de lã e a consequente alta dos preços desse produto incentivou a transformação de lavouras em pastagem de ovelhas, expulsando dessas terras milhares de camponeses. Muitas leis tentaram garantir aos camponeses um pedaço de terra junto à sua cabana, mas o interesse econômico prevalecente interditava a manutenção de uma classe social de camponeses autônomos. Era preciso transformá-los em produtores e consumidores da indústria que surgia nas cidades. A irrupção do capitalismo se desenvolveu com uma base mundial durante os séculos XVI e XVII. Marx, seguindo alguns economistas clássicos, chamou esse processo de acumulação capitalista primitiva, ou originária, com seu signo dominante na violência concentrada do Estado. A indagação de Marx sobre o modo de produção capitalista partiu de uma pergunta que questionava o aparentemente óbvio: como é que surge este fenômeno estranho de encontrarmos no mercado um conjunto de compradores, possuidores de terra, de maquinaria, de matéria-prima e de meios de subsistência, coisas que, todas elas, salvo a terra no seu estado bruto, são produtos do trabalho, e, por outro lado, um conjunto de vendedores, que não tem nada para vender exceto a sua força de trabalho, os seus braços e cérebros que trabalham. De um conjunto de homens que compra continuamente com vistas a ter lucro e a enriquecer-se, enquanto o outro conjunto continuamente vende para ganhar a vida. O questionamento do aparentemente inquestionável foi a condição que Tessel Kuhn apontou para caracterizar uma revolução científica ou mudança de paradigma científico. Quando um paradigma é exigido até seu limite, suas anomalias e incapacidade de dar conta dos fenômenos observados começam a acumular-se, o que é julgado por aqueles que praticam essa disciplina. Os cientistas não perdem sua fé no paradigma existente enquanto não exista uma alternativa convincente em qualquer comunidade científica. Há indivíduos que se arriscam mais que a maioria. São os que, considerando que existe de fato uma crise, adotam uma ciência revolucionária, procurando encontrar alternativas a suposições aparentemente óbvias e inquestionáveis nas quais se embaseava o paradigma estabelecido. Isto dará lugar a um marco conceitual que rivaliza com ele. O novo paradigma proposto pareceria possuir numerosas anomalias, por estar ainda incompleto. A maioria da comunidade científica se oporá a qualquer mudança conceitual. O próprio Marx respondeu à pergunta: a investigação sobre essa questão seria uma investigação sobre aquilo que os economistas chamam de acumulação prévia ou original, mas que deveria ser chamada expropriação original. Verificaríamos que a chamada acumulação original não significa senão uma série de processos históricos resultantes numa decomposição da união original existente entre o homem trabalhador e os seus instrumentos de trabalho. Uma vez estabelecida a separação entre o homem de trabalho e os instrumentos de trabalho, semelhante estado de coisas manter-se-á e reproduzir-se-á em uma escala constantemente crescente, até que uma nova e fundamental revolução no modo de produção o derrube de novo e restaure a união original numa forma histórica nova. As condições que a propiciaram foram a crescente divisão técnica e social do trabalho, o desenvolvimento amplo da troca comercial e a progressiva separação do produtor independente da terra e dos seus instrumentos de produção, que transformou os antigos produtores em potenciais proletários, desprovidos de qualquer meio de produção. Expropriação e proletarização são os dois termos da acumulação primitiva no estado puro, a perfeita separação, mediante a violência legalizada, do produtor de seus meios de produção. O que faz época na história da acumulação primitiva são todos os revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista em formação,
Todos os momentos em que grandes massas humanas são arrancadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho como proletários livres como os pássaros. Com essa base se originou um sistema de produção que se estendeu por todo o planeta. O mercado mundial, porém, desenvolveu suas bases materiais antes do surgimento da era capitalista, foi sua mola propulsora. A acumulação capitalista originária esteve alicerçada na constituição de relações econômicas mundiais sobre a base da colonização europeia do mundo. A expansão europeia, no entanto, foi a forma que adotou a tendência histórica, não especificamente europeia, para a unificação do mundo. A construção do sistema mundo moderno envolveu uma expansão de Europa, que era simultaneamente militar, política, econômica e religiosa. Dentro deste contexto, missionários cristãos atravessaram o globo, mas eram notoriamente mais bem-sucedidos em partes do mundo que não foram dominadas através das denominadas religiões mundiais. O número de convertidos em países largamente islâmicos, budistas, hindus e zonas confuciano-taoístas eram relativamente poucos, e particularmente poucos em zonas islâmicas. Na etapa que precedeu a expansão da Europa, Jeanette Abboud constatou a existência, no período entre 1250 e 1350 d.C., na Eurásia e na África, de 8 circuitos econômicos articulados, nos quais o comércio e a divisão do trabalho configuravam sistemas econômicos desenvolvidos. Desses 8 circuitos, 6 estavam localizados em áreas dominadas pelo Islã, que era, à época, junto com a China imperial, a área econômica mais desenvolvida do mundo. Europa estava menos desenvolvida economicamente, e seus contatos comerciais com o restante do mundo não eram contínuos. A conquista da Espanha, entre os anos 711 e 714 de nossa era, marcou o apogeu do Império Islâmico, que existia havia apenas 80 anos, mas que já dominava uma região maior do que o antigo Império Romano. Com o advento das cruzadas e da formação dos Estados Nacionais europeus, os árabes foram sendo expulsos de parte dos seus domínios. Durante 5 séculos, o Islã foi dominante num vasto império que abrangia desde a Espanha até a Índia, território possuidor de uma cultura e uma língua comum, a língua árabe. Foi impossível, no entanto, que essa extensão territorial fosse governada por um único poder central. Na época de ouro do Califato Abássida, 750 a 1258, cada região era governada por uma dinastia local, que reconhecia, formalmente, o governo de Bagdá. De 1096 até 1250, o império resistiu às cruzadas cristãs, mas recebeu um golpe decisivo com a invasão dos mongóis, em 1258. Emmanuel Wallerstein negou aos circuitos econômicos árabe-islâmicos dos séculos 13 e 14 o caráter de economias mundo, que só seria atingida, para ele, com a destruição desses circuitos pela expansão europeia. Os maiores circuitos econômicos se encontravam na China, onde uma estagnação econômica, acompanhada de epidemias de fome recorrentes, foram sucedidas por uma destruição provocada por investidas externas. Na China, as revoltas camponesas percorreram toda sua história a partir de sua unificação. Quando geograficamente restritas, eram facilmente isoladas e reprimidas. Mas às vezes atingiam várias regiões ou quase o país inteiro. Nesses casos faziam entrar em colapso as autoridades locais e até a própria dinastia. Esses confrontos de classe, porém, não provocaram a substituição de uma classe por outra no Estado, pois os camponeses não conseguiam articular-se nacionalmente como uma classe social capaz não só de lutar, como também de mudar radicalmente o sistema social através do exercício do poder. E não existia outra classe social, nas cidades, ou de âmbito nacional, que enfrentasse as dinastias opondo outro sistema de produção, o desenvolvimento de indústrias baseadas no trabalho assalariado,
pois as classes possuidoras, principalmente comerciantes, preferiam investir, seguindo a tradição chinesa, em terras. As revoltas camponesas reivindicavam a propriedade comum da terra e a distribuição igualitária dos seus frutos. Às vezes, elas provocavam a queda da dinastia, que era substituída por outra. A paz, a solidez, a aparente eficiência do Império Chinês, eram precisamente seu elemento de fraqueza em relação à Europa agitada pelas contraditórias pressões em meio às quais nascia a sociedade moderna. Na China, os problemas não podiam resolver-se no âmbito da situação existente, e não existiam as forças, ou pelo menos as forças suficientes, para criar uma situação nova. Nem tudo ficava como antes, após a revolta. As rebeliões contra o poder central foram criando uma tradição de revolta contra o arbítrio das autoridades, que se cristalizou nas sociedades secretas de ajuda e proteção mútuas, espalhadas pela China inteira. Estas sociedades alcançaram poder suficiente para pôr em xeque as próprias autoridades, chegando a ter grande importância nas rebeliões da China moderna. Os extraordinários avanços da economia chinesa na dinastia Sung, nos séculos 10 a 13, sobretudo na metalurgia, se consumiram a si próprios nas épocas subsequentes, e a transformação radical da indústria e da sociedade que pareciam prometer nunca se verificou. Na China, a acumulação capitalista primitiva ficou no seu estágio inicial, e não houve revolução industrial. As revoltas e os colapsos econômicos, no entanto, foram preparando o terreno para mudanças no sistema econômico e social. Em 1645 deu-se a conquista do poder pela dinastia Manchu, que submeteu os povos tradicionais da China Central. Os Manchus provinham da região norte da China, a Manchúria. A dinastia Manchu governou o país até o século XX. A máxima expansão da civilização chinesa foi conseguida no século XVIII, quando foram conquistadas as vastas regiões interiores da Mongólia, do Xinjiang e do Tibete. O Império do Meio Qin foi perdendo seu lugar dominante. O PIB anual per capita chinês se manteve estável, $600, entre 1280 e 1700, enquanto o europeu, no mesmo período, ascendeu de 500 até $870. No início do século XVII, 1600, o PIB estimado da economia chinesa era o primeiro do mundo, $96 bilhões de dirhams internacionais, seguido pelo da Índia, $74,25 bilhões de dirhams, e, num afastado terceiro lugar, a França, $15,6 bilhões de dirhams. Nas regiões islâmicas, a economia política de Ibn Khaldun foi uma expressão do desenvolvimento industrial e mercantil da civilização árabe, localizado e fragmentado geograficamente, e sem projeção mundial devido ao esgotamento de sua dinâmica interna. Perry Anderson elencou os motivos possíveis do declínio da economia islâmica: falta de autonomia municipal ou de ordem cívica nas cidades, que careciam de estrutura interna coerente, administrativa e até arquitetônica, ausência de associações comerciais ou profissionais que agrupassem os proprietários, múltiplos estados de origem nômade, por tendência, essencialmente guerreiros e saqueadores. Sua razão de ser e sua estrutura eram militares. Os povos árabes vivam uma atomização em movimento permanente, em caravanas que iam da China até o sul da África, unificando as tribos pobres e dispersas. Esse era seu ponto forte e, simultaneamente, seu ponto fraco. Depois da conquista da África do Norte e da Península Ibérica, as tentativas de expansão islâmica fracassaram, e teve início um lento declínio dessa civilização, pontuado por sobressaltos de um novo esplendor. Houve um reflorescimento na parte ocidental do Império, terminada com a reconquista de Espanha pelos cristãos, em 1492.
A era moderna gerou o acirramento do desenvolvimento econômico desigual aliado a um processo de concorrência e luta internacional, através do qual o capitalismo europeu unificou efetiva e economicamente o planeta. Wallerstein identificou a origem do sistema mundial moderno na Europa e na América do século XVI, uma ligeira superioridade de acumulação de capital no Reino Unido e França, semelhante à leve superioridade de matéria sobre antimatéria que provocou o Big Bang e que deu origem ao universo, devido às circunstâncias políticas internas no final do feudalismo nesses países. Teria desencadeado um processo de expansão que culminou em um sistema global de trocas econômicas que, no século XIX, incorporou todos os territórios do planeta. A afirmação comum de que se tratou de uma europeização do mundo esquece que foi esse processo que criou a Europa no sentido moderno do termo. Hoje, imaginamos que a África e a Europa são dois continentes completamente diferentes, separados por um abismo de civilização, mas até bem pouco tempo essa distinção não faria sentido. Por muitos séculos, bens e homens se moveram mais facilmente na água do que por terra, e o comércio e o império reuniram os povos do Mediterrâneo. Não foi, em definitiva, a Europa que criou a expansão mercantil mundial, mas essa expansão a que ele criou o conceito moderno de Europa. O autor citado lembra que foram cronistas os que usaram pela primeira vez o termo europenses para se referir aos homens de Charles Martel que enfrentaram as incursões muçulmanas na atual Europa, derrotando-as finalmente em Poitiers. Até então, o termo não era usado. Os defensores da suposta Europa eterna se basearam nas linhas de divisão geográfica traçadas pelos gregos clássicos que, naturalmente grecocêntricos, nomearam as terras ao leste como Ásia, as do sul como África, e o restante como Europa, noção que, no entanto, englobava parte da África e se estendia até as fronteiras do Egito no Nilo, isto é, até onde chegava a civilização helênica, excluindo a Península Ibérica. A divisão geocivilizatória grega, que caiu em desuso na era cristã, foi retomada na era moderna, pretendendo estabelecer uma linha de continuidade histórica direta entre a Europa grega com a Europa ocidental moderna. O Mediterrâneo teria separado, desde sempre, o Ocidente civilizado do Oriente bárbaro. A falsificação histórica é óbvia, pois o Mediterrâneo foi, desde o alvorecer dos tempos históricos, local de intercâmbios e misturas, não barreira entre civilizações. Na suposta França eterna fala-se uma língua que deve centenas de palavras ao árabe, e menos de 50 à antiga língua dos francos. A Europa não é um continente geográfico, separado da Ásia, da qual constitui uma grande península. O continente geográfico é Eurásia, ela é um continente histórico. Na Alta Idade Média, nada indicava que os europeus pudessem dominar o mundo. Divididos em dois impérios, o carolíngio e o bizantino, e em vários reinos bárbaros, logo viram os muçulmanos à sua porta. No século VII, estes já dominavam a maior parte da Península Ibérica. Séculos depois, Europa sofreu invasões de turcos e mongóis. Foi o sangrento processo interno consecutivo ao igualmente sangrento afastamento do perigo externo que permitiu a reviravolta que transformou os europeus em dominantes do mundo. A noção geográfica de Europa existiu desde os tempos da Grécia clássica, mas só para designar a civilização helênica. Os antigos não saíram de uma noção formal de Europa, sem noção de uma Europa humana, definida em termos humanos, pelo simples fato de que essa Europa não existia. Grécia inventou a Europa, mas o mundo grego não era um mundo europeu. Vejamos no mapa todas as localidades e nomes das cidades coloniais fundadas pelos gregos. Como extrair de sua distribuição a noção de uma Europa distinta da Ásia e da África, de uma Europa europeia, se metade dessas localidades se encontra exatamente nas costas da Ásia, nas margens da Ásia Menor, e nas costas da África, ao longo da África Menor? O conceito odierno de Oriente contraposto ao Ocidente nasceu a partir da cisão do cristianismo,
Na divisão do Império Romano, em 395, o Império Romano dividira-se em duas partes, ocidental e oriental. A Igreja de Constantinopla, ou Igreja Bizantina, foi cada vez mais se distanciando da Igreja Romana, se recusando a reconhecer o patriarca, Papa, de Roma como autoridade cristã universal, e estabelecendo um exarca no oeste. Foi assim criada a divisão Oriente-Ocidente, a partir da cisão da cristandade. A Igreja sediada em Roma se proclamou universal, católicos. O distanciamento levou ao rompimento entre as duas igrejas em 1054, com um curto período de reunificação no século XV, devido ao Concílio de Florença. Nos séculos XVI a XVII o conceito de Europa adquiriu sua conotação contemporânea. O Congresso de Viena de 1815 designou um limite oriental da Europa nos Urais. A consciência difusa de um continente separado tinha uma base religiosa. As cristianitas, o Império Carolíngio adotaram um calendário em que os tempos eram contados a partir do nascimento do Cristo Redentor, Anno Domini. A cristandade ocidental se definia em relação à fé ortodoxa e ao Lucien Febvre. A divisão da antiga Romanitas fez nascer os conceitos de Oriente e Ocidente. A partir do século XII, a Europa é uma realidade unitária que possui a mesma extensão da cristandade latina. Mas sua unidade não é política. O espaço latino era um aglomerado de entidades de diversas dimensões, sujeitas a poderes de estatuto varável, reunidos ou divididos segundo estratégias dinásticas, cujas relações gerais não se deixavam encerrar em nenhuma fórmula geral. Na era moderna, a Justinitas passou a ser definida em termos mundiais, o evento que, mais que nenhum outro, pôs em discussão conceitos segundo qual os cristãos eram membros de um clube que se identificava com a Europa. Foi a reforma que, a partir da terceira década do século XVI, dividiu a cristandade não ortodoxa em áreas católica e protestante, cada uma das quais promovendo uma sincera e tirânica campanha de renovação da fé, da conduta moral, da prática religiosa. Na década de 1560, Calvino, o mais rígido dos promotores da reforma, de seu observatório de Genebra contemplava o embate resumindo o escopo político-social dessa fratura irreversível com a expressão Europa e concussiu a concussão da Europa, não do cristianismo. O anacronismo consistente em projetar a Europa contemporânea para o passado remoto se encontra, em geral, ao serviço da proclamação da superioridade da civilização europeia ou ocidental, considerando-se sua projeção americana. De modo geral, os autores que defendem esse tipo de abordagem são eles próprios europeus ou, mais precisamente, franceses, o que tem a ver com a história francesa do século XIX com sua pretensão de representar a Europa, que representaria, por sua vez, o mundo civilizado. Louis Rogier proclamou que 25 séculos de civilização europeia teriam provado que só ela se afirmou como perpetuamente ascendente, enquanto as outras cresceram, se espraiaram, culminaram, e depois declinaram e periclitaram. As outras civilizações não teriam tido a vitalidade europeia. Esse resultado seria devido à mentalidade dos europeus, simbolizada pelos mitos de Prometeu e do Fausto, inimiga do dogmatismo esforçada em compreender o mundo, o que caracterizaria a tendência para o raciocínio abstrato, o gosto pela superação, o desejo de progresso, o senso agudo da liberdade e o respeito do indivíduo, que seriam exclusivamente europeus. Europa, o pensamento crítico, seria a única a ter revelado, às outras sociedades que a solução à existência humana não existe. O eurocentrismo paradoxal leva os ocidentais para o exterior sem os obrigar a se negarem. O fato de que alguns assim o façam seria o produto do ódio de si próprio. O raciocínio exposto se apoia num milagre grego fundador e numa suposta continuidade linear entre a Grécia do século de Péricles e as potências ocidentais, configurando um monopólio da continuidade do milagre. A primeira estrofe da Ilíada Homérica teria sido a primeira palavra da Europa.
Breyer definiu o helenismo, a lei romana e o cristianismo como bases da civilização europeia, ressalvando que eles foram preservados durante a Idade Média, não na Europa Ocidental, mas no Oriental Império Bizantino. Para Roger, a base da superioridade da civilização ocidental se encontraria na sua convicção profunda de que a via da salvação reside no conhecimento, com C, do qual a Europa teria tido monopólio. O respeito do indivíduo na Europa só se firmou no período das revoluções democráticas e dos direitos do homem, depois de séculos de massacres e de falta de respeito do mundo não europeu, que continuou depois de proclamados os direitos individuais na Europa. A igualdade jurídico-formal dos cidadãos foi introduzida através de duas determinações econômicas, na forma do mercado. Essa igualdade aparece representada na troca que parece justa em cada mercado, e também no mercado de trabalho. Na aparência da produção, a igualdade formal da troca econômica aparece na apresentação do trabalho como um serviço produtivo, entre outros. A categoria de serviço atribuída ao trabalho, junto aos serviços fornecidos pela terra e pelo capital, é realizada sem referência a alguma propriedade dos três fatores de produção. Europa foi o berço dos direitos humanos por ter sido o berço das relações capitalistas de produção e suas aparências ideológicas, gerando a ideia da superioridade europeia ou cristã e transformando-a em sua ideologia, que abstraiu a Europa da história para introduzi-la no mito. Europa encontrou na sua história tradições para responder à maior parte dos desafios do mundo moderno, incluso quando esses desafios adquiriram formas e potências até então desconhecidas. Desde o fim da Idade Média, Europa conheceu esse risco e desde então manifestou seus remédios. O contrapeso da ética, ciência sem conhecimento é a ruína da alma, e a subordinação da dimensão econômica e tecnológica à política no quadro do bem comum mantiveram em alto orgulho prometeico. Para Lidolf, Europa foi o berço original da razão na Grécia Antiga, o que é dito sem mais provas do que a própria afirmação. No mesmo registro, para Raymond Aron o ideal da modernidade foi a ambição prometeica de sermos senhores e possuidores da natureza mediante a ciência e a técnica. David Landis chamou o deslanche industrial europeu de Prometeu desacorrentado. O apelo para um mito fundador como base para um processo histórico não é casual numa hipótese em que se prescinde de fundamento histórico. A insistência em uma espécie de força vital originada no mito, prometeico, ou em qualquer outra raiz cultural, não faz jus ao esforço dos historiadores na elucidação da questão. A expansão mundial europeia foi dinamizada por mitos. Certamente, não pelo mito pagão prometeico, mas por mitos religiosos cristãos, como o do rei cristão Prestes João, com seus supostos domínios situados alternativamente nas Índias Orientais ou no chifre da África. Obsessão, sonho e esperança do Ocidente durante vários séculos. Jacques Ries, um rei em quem se pensava como um potencial e poderoso aliado contra os reinos infiéis do Oriente, ou também pela expectativa de maravilhas naturais, que eram, porém, pensadas como fontes de eventuais ganhos comerciais, assim como o mito de Eldorado, isto é, o mito do nada mítico ouro, impulsionou os conquistadores espanhóis pelo interior da América do Sul, incluído o lendário Lope de Aguirre, apelidado Cólera de Deus por sua falta de respeito pelos fundamental de conflitos neste novo mundo não será de natureza principalmente ideológica, nem econômica. As grandes divisões entre a humanidade e a fonte predominante de conflitos serão culturais. Os Estados-nação continuarão a ser os atores mais poderosos nos assuntos mundiais, mas os principais conflitos da política global vão se dar entre países e grupos que fazem parte de civilizações distintas. O choque de civilizações vai dominar a política mundial. As linhas divisórias entre as civilizações formarão as frentes de batalha do direitos e pela pessoa de quem quer que fosse. Dentro desse invólucro mitológico avançava um pensamento estratégico. Depois de 2 séculos, no Ocidente, especialmente na França e na Inglaterra, em consequência da curiosidade imperante,
começaram a se multiplicar as obras enciclopédicas que procuravam continuar ou transcrever a herança dos antigos. Como num primeiro humanismo, houve um extraordinário florescimento de textos didáticos, manuais de dicionários, que se apoiavam fundamentalmente nas autoridades e nas tradições, mas que em nenhum momento pretendiam contradizer ou questionar as verdades admitidas, ou seja, o fundo de fábulas ou maravilhas que faziam parte da bagagem cultural da época. Trata-se de um aspecto da mentalidade coletiva que hoje rejeitamos como um signo de obscurantismo. Naquele tempo, a investigação dos conhecimentos se acomodava muito bem com a crença em coisas maravilhosas. Os primeiros enciclopedistas avançaram no conhecimento buscando monstros nunca antes vistos. Suas feições imaginárias povoaram os ornamentos externos das catedrais góticas e as primeiras cartas oceânicas, ou terras de riquezas desconhecidas e inesgotáveis, assim como a química moderna avançou a partir da alquimia, na qual Isaac Newton, por exemplo, acreditava de pés juntos. A formulação contemporânea da Europa reforçou, no seu projeto de Constituição, de 2003, a singularidade superior de Europa sobre outras bases. Europa é um continente portador de civilidade. Seus habitantes, reunidos por ondas sucessivas desde a alvorada da humanidade, desenvolveram os valores que estão na base do humanismo: igualdade entre os seres humanos, liberdade, respeito da razão. A defesa da igualdade humana é realizada com argumentos que proclamam, simultaneamente, a superioridade europeia, ignorando, de passagem, todas as contribuições não europeias para o humanismo renascentista. A influência sobre o norte da Europa que acabou por levar ao renascimento italiano nasceu sobretudo das vitórias militares dos muçulmanos no sul do continente. O impacto da ciência árabe rompeu no mundo europeu no fim do século X, na Catalunha. Fez algum progresso no sul da Itália no fim do século XI e explodiu em Toledo e Salerno no início do século XII, literalmente iluminando o conhecimento da Europa medieval. Porque uma civilização que realizou tais avanços e contribuiu tanto para a revolução científica do Renascimento na Europa ficou para trás. Estudiosos em geral atribuem essa diferença a causas morais e intelectuais. Mas o essencialismo não pode ser responsável pela alternância, nem a atribuição a causas religiosas, porque todas as religiões abraâmicas têm muito em comum. Devem-se apontar causas econômicas, como a perda do controle do Mediterrâneo e o desenvolvimento do comércio italiano com o Oriente, um fator fundamental para o avanço espetacular da península. Ao mesmo tempo, um conservadorismo penetrou na cultura muçulmana secular e religiosa. Fundamentar a identidade europeia no cristianismo, uma ideia adequada aos tempos das guerras de religião, é ignorar que este nasceu de uma cisão do judaísmo, sendo este, por sua vez, herdeiro de outras sínteses religiosas mais orientais ainda, o zoroastrismo persa e as antigas mitologias da Mesopotâmia, retomadas largamente no Antigo Testamento. Dizer que se trataria só do cristianismo de Paulo, o da carta aos Romanos, não daquele de Jesus, não resolve nada, pois esse cristianismo primitivo converteu os povos da Etiópia e alguns povos eslavos antes de se impor no Império Romano, que se estendia nas duas margens do Mediterrâneo, incluídas a África do Norte, Ásia Menor e Oriente Médio, excluindo a maioria das regiões e populações da atual Europa, a Europa do Norte, a do Leste, a Mitteleuropa, e boa parte dos povos da Europa do Sul, povoadas por povos bárbaros. A maioria das nações da atual Europa foram convertidas ao cristianismo tardiamente. Os povos da Europa resultaram de uma intensa mistura étnica posterior a essa conversão. Durante a Idade Média, Europa Ocidental era uma região relativamente pobre e ameaçada por outros impérios. Porque ela deslanchou industrialmente à frente das outras. Porque o capitalismo não floresceu primeiro em outras regiões do mundo. Para Fernand Braudel pesou a superioridade de algumas das instituições econômicas europeias,
as bolsas de valores e as diversas formas de crédito, que facilitaram o desenvolvimento do capital comercial. Ele apontou como causa do atraso chinês a ausência de um sistema monetário complexo, sem operações cambiais, contrastando com a Europa, em cuja Idade Média esse sistema se desenvolveu, determinado pelas necessidades comerciais entre as sociedades europeias e entre estas e o mundo muçulmano. Causas religiosas, segundo autores inspirados em Max Weber, também se fizeram valer. A secularização europeia, base sobre a qual se apoiou o domínio crescente das forças naturais e, a partir da produção de armas e técnicas militares avançadas, o domínio de civilizações rivais, não foi, porém, um processo inscrito num contínuo de 25 séculos, mas uma história de contradições e lutas cujo resultado não estava dado de antemão. A secularização não aparece como um fenômeno complexo que estrutura o mercado capitalista, é anterior a ele. Mas as raízes de sua difusão massiva fundam nele. O momento e o local nos quais se detecta a vantagem europeia são motivos de grandes desacordos entre os historiadores da economia. O problema consiste em que o próprio autor citado não toma partido nessa controvérsia, concluindo eclética e salomonicamente por perguntar-se se realmente precisamos do conceito de capitalismo. As bases do mercado mundial capitalista foram criadas pela expansão comercial de Europa, que poderia ter recuado se transformações na esfera da produção não tivessem lhe fornecido o motor de sua ampliação tendencialmente contínua. A expansão europeia iniciou-se na Baixa Idade Média. Nas palavras de Pierre Chaunu, tudo começa na Itália do século XI, saindo do Mediterrâneo para o Atlântico, pelo caminho marítimo. O comércio italiano muda de registro. A anexação a seu domínio, até então estreitamente mediterrâneo oriental, do grande comércio marítimo do norte, em plena mudança de crescimento mutatis mutandis, a anexação de uma América. Para fazer frente a esta mudança dimensional, é necessário adaptar os meios existentes e inventar outros. Eis um conjunto de técnicas em que a cristiandade latina precede o resto do mundo, inclusive a China. Se quiser, isto se chama revolução do mais antigo capitalismo comercial. O século XI italiano instalou os instrumentos mais rudimentares do capitalismo comercial. Ao lado do imemorial empréstimo sob penhor e do câmbio de moedas, a comandita foi comprovada em Veneza por um texto de 976. São numerosos os contratos de parceria conservados desde o século XI. Para o grande comércio havia o empréstimo marítimo, ou de pesados riscos que onera com eles o prestamista de fundos, esse pré-capitalista. A primeira regra é a do salva-eont navi. Ela lança o risco sobre o comanditário capitalista. Numa sociedade feita entre um capitalista que fornece todo o capital sem se deslocar e um comerciante que se desloca sem entrar com nenhum capital, operação geralmente chamada de comandita. Nessa fase histórica, coincidiam na prática as figuras do comerciante e do navegante com conhecimentos técnicos de ambas as atividades. A mudança técnica, mais importante do que a transformação da caravela, da bússola e do quadrante, chama-se banco de depósito, letra de câmbio, redes de mercadores cambistas, grandes companhias com sucursais, capitalismo português de Estado. Houve aumento do número de homens. Na Europa, talvez quadriplicação, do ano 1000 até 1350. Pelo menos duplicação da produção por pessoa, decuplicação dos intercâmbios. Para seguir a tendência de tais necessidades, foi necessária uma reserva monetária 40 vezes maior em 1300 do que por volta do ano 1000. A Europa, no seu crescimento, correu atrás do metal monetário. Tal parece ser a razão profunda de uma longa crise estrutural que é um sinal de saúde. Há outras razões para essa crise. O déficit crônico,
do período helenístico à aurora da Revolução Industrial, dos intercâmbios entre a bacia do Mediterrâneo e o distante Oriente, um movimento que por 2000 anos levou o precioso metal, primeiro a prata e depois o ouro, do oeste para o leste. De 1000 a 1500, as duas partes do mundo mediterrâneo, cristandade e Europa, Império Bizantino e mundo muçulmano, pertencem a dois universos monetários opostos, no entanto, estreitamente solidários. A cunhagem da prata no oeste, com exclusão do ouro, a leste, cunhagem do ouro, com exclusão da prata. A grande permuta do século XIII foi precedida pela dupla escassez, que passa por um paroxismo no século XII. A partir do último quartel deste século, observam-se os primeiros sinais de uma inversão de tendência. O ouro e a prata não são metais intercambiáveis. A preferência dada a um ou outro é cheia de significado. O ouro leva o estandarte de uma economia ambiciosa. A prata põe em ebulição a estreiteza de uma economia regional, talvez mais sólida, porém mais modesta. Europa foi, antes do mais, a região da economia do ouro, que impulsionou o capitalismo. O Oriente do Mediterrâneo ficou simultaneamente estagnado, como uma economia regional. A expansão comercial europeia diferenciou-se qualitativamente dos grandes circuitos econômicos precedentes. Foi a cultura europeia o motor desse processo. Para Jacques Legoff, Europa conseguiu aproveitar as técnicas, as ciências e a filosofia que os árabes haviam herdado dos gregos, indianos, persas, egípcios e judeus. Essas contribuições permitiram à Europa Ocidental, que soube adaptá-las, assimilá-las, recriá-las e encontrar dentro de si outros recursos, realizar o extraordinário desenvolvimento que na Idade Média lhe permitiu superar a potência e igualar a civilidade das grandes áreas político-culturais chinesa, indiana, muçulmana e bizantina, uma enumeração em que os árabes ficam reduzidos a meros herdeiros e transmissores culturais em benefício de um mundo que teve o gênio europeu por demiurgo, e da qual está ausente a América. Ao longo do período compreendido entre os séculos 6 e 11, a Europa quase só conheceu o comércio de curta distância, em que não existia relação mensurável entre abundância e escassez, estas provocadas por fenômenos basicamente extraeconômicos, variações de clima, pestes, guerras. A partir do século XI houve a abertura de rotas de comércio entre Oriente e Itália, especialmente as cidades de Amalfi e Veneza, e de Itália para toda a Europa. O comércio via cidades marinheiras italianas irradiou e impactou outras regiões europeias. As cidades italianas cresceram por meio de tratados econômicos tanto com potências cristãs como muçulmanas. Pisa e Gênova concentraram o comércio com o Oriente, enfrentando a presença veneziana em Constantinopla. As cruzadas, nos séculos sucessivos, beneficiadas pelo poder marítimo das cidades-estados italianas, abriram uma nova fase no comércio europeu ocidental, da qual não haveria retorno. Assim, na Idade Média europeia apareceram formas que amadureceram em diferentes formações econômico-sociais e emergiram como capital antes de despontar era capitalista, o capital usurário e o capital mercantil, com uma relação quase sempre externa com o modo de produção, ainda independente do comércio e relativamente intocado pelo capital. O comerciante era apenas o homem que removia os artigos produzidos pelas guildas ou pelos camponeses, para ganhar com as diferenças de preços existentes entre as diversas zonas produtoras. O judeu europeu, privado da posse ou propriedade da terra, foi confinado a essa função, razão pela qual Werner Sombart lhe atribuiu a paternidade do capitalismo. O judeu, na Europa, teve o papel de nômade funcional que em outras latitudes foi assumido por outros povos. São grupos de produtores não primários, especializados no fornecimento de bens e serviços às populações agrícolas ou pastoris circundantes. Seu principal recurso é o capital humano, não os frutos da natureza, e são todos espertos em política externa. São todos também dignos descendentes de Hermes, Mercúrio,
o Deus de todos os que não praticam a criação, nem o trabalho agrícola, nem os ofícios da espada, o patrão dos transgressores de normas, dos atacadistas de fronteira e dos intermediários, o protetor dos que vivem de sua agilidade de espírito, de seus talentos e de sua arte. A particularidade, e, no século XX, a desgraça, do judeu teria sido, para o autor citado, a de assumir esse papel no continente que foi o berço do capitalismo, a Europa. No século XI, Europa Oriental viu-se ocupada pelos otomanos. Paralelamente, a China tinha uma civilização brilhante, pioneira em inúmeras descobertas científicas, como a bússola, o astrolábio, a pólvora, o papel, a imprensa, etc. Nesse momento inicial de seu deslanche, Europa Ocidental era ainda uma região pobre e ameaçada por outros povos. Por que deslanchou à frente das outras? Constata-se que certas premissas do capitalismo foram observadas na Europa e não em outros lugares, mas isso não responde por que tais premissas não surgiram em outras regiões. O surgimento do capital, no interior do feudalismo, foi inerente à expansão de mercados que antes eram apenas locais. O comércio de longa distância com o Oriente, simbolizado pela lendária viagem oriental de Marco Polo, foi uma primeira fase dessa expansão, na qual coube um papel central ainda inexistente, Itália. As cidades-estados italianas se caracterizaram mais pelo desenvolvimento das suas atividades mercantis do que pela sua indústria. Marco Polo, qualquer que seja a percentual de verdade e a de fabulação de suas memórias, era antes do mais um comerciante veneziano. Havia colônias de comerciantes italianos em todas as cidades situadas entre Londres e Alexandria, inclusive nas principais cidades ibéricas. Na primeira metade do século XIV, viagens de comerciantes italianos pela CIA, a partir do Mar Negro até a China, eram habituais. O Oriente era então bem menos misterioso do que o seria depois que o Império Otomano elevou uma muralha para os deslocamentos dos europeus no leste mediterrâneo. O norte da África estava dentro da esfera do comércio italiano como fornecedor de ouro. Havia rotas comerciais regulares tricontinentais, Ásia, África, Europa. Gênova tentou sem sucesso a circunnavegação da África 2 séculos antes que os portugueses o fizessem. Em 1277, essa cidade estabeleceu relações comerciais regulares com o Nordeste europeu, atravessando o Estreito de Gibraltar. O transporte marítimo era mais barato e eficiente do que o baseado em carruagens e animais de carga. Veneza seguiu o exemplo genovês. A característica peninsular de Itália favoreceu a vocação marítima de suas cidades. 3 séculos depois, não uma península, mas uma ínsula, a Inglaterra, levaria essa vocação até as últimas consequências, baseada em um poderoso desenvolvimento produtivo interno e em uma forte unidade estatal nacional, dos quais Itália carecia. Os estados territoriais europeus surgiram entre os séculos XIV e XVI. Portugal, em 1387, criou o Imposto de Cisa, o primeiro imposto nacional da Europa. Esses estados não eram ainda nacionais. A Espanha dos Reis Católicos, 1492, Fernando e Isabel, não era ainda uma nação, mas uma união dinástica. A França do século XVI era um território com vários países franceses, com algumas tradições comuns, mas onde estava ausente uma consciência e uma unidade nacional. Era o monarca que representava a unidade do território. As justificativas para isso eram místicas. O corpo espiritual e o corpo real do rei simbolizavam a unidade e continuidade da França. Depois de sua morte, fragmentos do corpo eram conservados como relíquias. A formação dessas unidades territoriais serviu aos interesses dos primeiros capitalistas. O comércio levou vantagem com um mercado unificado maior, com leis comuns, moeda, pesos e medidas estabelecidos pelo Estado, com uma segurança oriunda do rei, que paulatinamente foi adquirindo o monopólio do uso de toda a violência,
impedindo assim que os cidadãos se vissem objeto da arbitrariedade de senhores locais. Mas a expansão do capital comercial exclusivamente dentro dessas fronteiras territoriais não teria bastado para consolidar um novo modo de produção. Ele precisava de um cenário econômico mais amplo. Foi o cenário econômico mundial a mola mestra para a impulsão do capitalismo industrial. A descoberta da América e a circunnavegação da África ofereceram à burguesia ascendente um novo campo de ação. Os mercados da Índia e da China, a colonização da América, o comércio colonial, o incremento dos meios de troca e das mercadorias, imprimiram um impulso desconhecido até então ao comércio, à indústria, à navegação, e desenvolveram rapidamente o elemento revolucionário da sociedade feudal em decomposição. A antiga organização feudal de indústria, em que ela era circunscrita a corporações fechadas, já não podia satisfazer as necessidades que cresciam com a abertura de novos mercados. A manufatura substituiu. A pequena burguesia industrial suplantou os mestres das corporações. A divisão do trabalho entre as diferentes corporações desapareceu diante de divisão do trabalho dentro de própria oficina. A grande indústria criou o mercado mundial preparado pela descoberta da América. O mercado mundial acelerou prodigiosamente o desenvolvimento do comércio, da navegação, dos meios de comunicação. Esse desenvolvimento reagiu, por sua vez, sobre a extensão da indústria, e à medida que a indústria, o comércio, a navegação, as vias férreas, se desenvolviam, crescia a burguesia, multiplicando seus capitais e relegando ao segundo plano as classes legadas pela Idade Média. Atividades continuadas e diversificadas de comércio internacional, a partir de cidades e regiões situadas na Europa, sofisticados mercados de câmbio e amplia gama de atividades levadas adiante por mercadores banqueiros, indicavam já desde o século XII a existência de uma vida econômica que cada dia superava os limites regionais, e eram fenômenos que já haviam demonstrado sua capacidade de expansão. O capitalismo, porém, não foi produto da simples expansão da produção mercantil e do comércio internacional precedente. Seu nascimento pressupôs a reunião de suas precondições históricas. Por acumulação originária, ou primitiva, de capital entende-se o processo histórico de separação dos produtores dos meios de produção, ou a separação dos trabalhadores das condições de realização de seu trabalho, e de concentração de valores, massas monetárias ou metais preciosos passíveis de se transformarem em tais, suscetíveis de serem transformados em capital. Ela não consistiu simplesmente na proletarização de alguns setores da população ou na destruição dos ressábios de modos de produção pré-capitalistas. Ela se refere ao processo de surgimento do capitalismo, ao parto ou ato de nascimento desse modo de produção como um todo, um fenômeno global, ainda que constituído de uma enorme quantidade de singularidades. Marx colocou a questão da seguinte forma: a acumulação do capital pressupõe a mais-valia, a produção capitalista, e esta pré-existência de massas de capitais relativamente grandes em mãos dos produtores das mercadorias. Todo o processo, pois, parece girar em um círculo vicioso do qual podemos sair apenas supondo uma acumulação originária prévia à acumulação capitalista, previous accumulation. Segundo Adam Smith, uma acumulação que não é o resultado do modo de produção capitalista, mas seu ponto de partida. A separação dos produtores dos meios de produção assumiu sua forma clássica na Inglaterra, onde a ruptura entre o rei Henrique VIII e o Papa Clemente VII deu novo impulso ao processo de expropriação dos camponeses. As terras da igreja foram confiscadas, seus trabalhadores expulsos, e, depois da intervenção militar na França, 1543, vendidas para arrecadar recursos para o Estado. Todo esse processo ficou conhecido como cercamentos das terras comunais, ou seja, apropriação privada de um bem público desde tempos imemoriais. Isso não ocorreu apenas no século XVI.
O processo começou antes, e se estendeu até meados do século XIX. A nascente economia política velou as origens do processo através de uma robinsonada teológica. A acumulação primitiva desempenha, em economia política, mais ou menos o mesmo papel que o pecado original desempenhou em teologia. Adão comeu a maçã e, desde então, o pecado recaiu sobre a raça humana. Admite-se que a origem dessa história seja apenas uma anedota do passado. Há muito tempo atrás, havia duas espécies de pessoas, umas diligentes, inteligentes e, acima de tudo, formadoras de uma elite frugal. Outras eram velhacas, preguiçosas, que gastavam tudo que tinham levando uma vida devassa. O primeiro tipo de pessoa acumulou riqueza e o segundo tipo só tinha sua pele para vender. Desse pecado original é que veio a pobreza da grande maioria que, apesar de todo o seu trabalho, até agora continua nada tendo para vender, a não ser ela própria, bem como a riqueza de uns poucos, que aumenta sempre. Na história concreta, é visível que a conquista, a escravidão, o roubo, o assassinato, em suma, a força, é que entram em cena. Os métodos de acumulação primitiva nada têm de poéticos. O capital mercantil começou a vincular-se ao modo de produção, em parte para explorá-lo de modo mais eficiente, ou para transformá-lo no interesse de lucros maiores ou de mercados mais amplos. Essa mudança seguiu dois caminhos alternativos. No primeiro, o realmente revolucionário segundo Marx, uma parte dos produtores, urbanos ou rurais, acumulou capital e passou a exercer também funções comerciais, contratar empregados, começando a organizar a produção sobre bases capitalistas, livres das restrições artesanais das guildas. No segundo, uma parte da classe comercial existente começou a tomar posse diretamente da produção, servindo historicamente como um estágio de transição, mas tornou-se finalmente um obstáculo ao modo de produção realmente capitalista, declinando com o desenvolvimento deste último. Nesse quadro histórico de transição, na Europa Ocidental, surgiu a distinção entre posse e propriedade, postulada por juristas pandectistas alemães, que seria depois a base jurídica da propriedade privada burguesa, forma de propriedade caracterizada pelo seu caráter alienável e comerciável. A lógica do capital mercantil passou a imperar no fim da Idade Média, mas isso só ocorreu numa pequena franja da Europa Ocidental. O capital expandiu-se a partir de uma estreita faixa de terra cujo dinamismo, certamente, não se explica por fatores exclusivamente econômicos. Durante a época medieval, na Europa, predominou, em geral, a unidade orgânica da exploração econômica com a coerção político-legal, sobre a base de uma incipiente divisão social do trabalho. A classe proprietária da terra extraía o excedente econômico da classe trabalhadora camponesa, que mantinha a posse dos meios de produção, mediante o recurso extraeconômico da violência direta. A nobreza medieval não tinha posse direta da terra nem dirigia diretamente o processo produtivo, em um ambiente de divisão do trabalho pouco desenvolvido e prioritariamente voltado à produção de valores de uso, onde a forma mercadoria apenas se esboçava nas margens do sistema. Por volta de 1500, mais de 90% do consumo do camponês europeu provinha de um círculo de 5 quilômetros de rádio ao redor de sua moradia. Só 1% do grão produzido na Europa deslocava-se para mercados situados a uma distância considerável. O acesso às feiras era feito a pé, por isso elas nunca se encontravam a mais de 40 quilômetros da casa do feirante. As comunidades medievais ocupavam, em média, uma superfície de 12 quilômetros quadrados. A violência das armas da nobreza protegia e garantia a propriedade fundiária da classe dominante, que não atuava economicamente na produção direta da vida material da sociedade. Extração do excedente econômico e proteção da propriedade fundiária eram realizadas mediante o uso da violência pela classe proprietária. O Estado feudal coincidia de fato com a classe nobiliária armada.
A função social da guerra medieval fundava-se na necessidade de incremento do excedente econômico pela expansão territorial e pelo acréscimo da propriedade fundiária. A riqueza fundamental na Idade Média era a propriedade da terra, e esta só podia ser aumentada mediante a conquista. A violência era permanente. Os termos guerra e paz não são adequados para retratar o mundo medieval. Ainda que possam ser encontrados na análise histórica, essa oposição esconde uma falácia. Trata-se de uma sociedade onde os antagonismos são tão marcados, onde as bruscas mudanças não rompem com a ordem estabelecida, mas, ao contrário, se interpenetram de tal maneira que é impossível dissociá-los sem anular o frágil equilíbrio existente. Violência é o conceito que reveste melhor essa sociedade. A violência é inerente às relações sociopolíticas medievais, produtor e resultado da composição do bando armado, que através dela, ou em razão dela, impõe um domínio sobre a terra e seus produtores diretos, exercendo sua coerção extraeconômica. Violento é o cotidiano, as formas de punição e justiça, as maneiras de se lavar a honra ofendida. Violenta é a vida com seu sabor amargo. A guerra não era, portanto, uma atividade diferenciada, nem suscetível de alterar o modo de produção ou as relações de classe. A Idade Média europeia foi governada pelos que faziam a guerra ou detinham o monopólio da violência, o que era praticamente a mesma classe, e pelos que rezavam, não por aqueles que trabalhavam. A aristocracia, classe dominante no Ocidente medieval, se caracterizava pelo comando sobre os homens, o poder sobre a terra, e a atividade guerreira. As guerras medievais foram conflitos que tinham mais do que motivações religiosas. A função social da nobreza era guerrear, não possuía nenhuma outra. O capital-dinheiro, formado por meio da usura e do comércio, era ainda impedido de se transformar em capital industrial pelo sistema feudal no campo, e pela organização corporativa da produção na cidade. Esses entraves caíram com a dissolução das vassalagens feudais, com a expropriação e expulsão parcial das populações rurais, e com a destruição dos privilégios corporativos, num processo de violência ainda maior, se considerado socialmente, do que o estado de guerra permanente característico do medievo. Isso mudou com o nascimento do modo de produção capitalista. A origem do modo de produção capitalista não esteve vinculada a uma racionalização da divisão do trabalho social impulsionada pelo setor esclarecido da sociedade, mas a um processo violento de expropriação da produção familiar, artesanal, camponesa, corporativa, processo que separou o produtor direto dos seus meios de produção e criou enormes massas de indigentes e desempregados. Uma volumosa reserva de força de trabalho livre, disponível para ser comprada. Por outro lado, a exploração das colônias ultramarinas através de saques, especulação comercial, tráfico de escravos e monopólios mercantis, propiciou enormes oportunidades de enriquecimento para a parcela mais dinâmica e ambiciosa da burguesia. Porque esse processo não aconteceu paralelamente em outras regiões do planeta. Segundo Ernest Mandel, porque a agricultura mais avançada do Oriente levou a um maior incremento da população que tornou imperativas as obras de irrigação, por conseguinte, a centralização do excedente agrícola, por conseguinte, a debilidade política da burguesia, por conseguinte, a descontinuidade no processo de acumulação capitalista primitiva. No Ocidente, a menor produtividade do trabalho na agricultura, com uma população mais limitada, tornou possível a centralização do poder político, possibilitando assim a ascensão de uma burguesia politicamente mais poderosa, assim como uma grande inversão na acumulação de capital que, no século XV, passou de um processo descontínuo para um processo contínuo. A centralização da violência em um estado de abrangência territorial ampla, um poder político centralizado, e de raio de ação além de suas fronteiras foi condição para o surgimento do capitalismo.
As Cruzadas, a Guerra da Reconquista na Espanha e o avanço germânico em direção ao leste europeu dinamizaram o comércio a longa distância, um dos fatores responsáveis pelo colapso econômico da estrutura feudal. No final do século XII, em algumas cidades francesas, revolucionários assumiram o controle dos edifícios protestando contra taxas, extorsões e restrições à sua liberdade de trabalhar e comerciar. Em que pese seu fracasso inicial, a ação deu lugar para uma onda de rumores e de terror acerca de novos movimentos desse tipo. Os revolucionários eram, segundo o Papa, os chamados burgueses ou, nas palavras do arcebispo de Châteauneuf, potentiauriburgenses, os poderosos dos burgos. O capital comercial da Idade Média, porém, não buscava a destruição do sistema econômico dominante, mas apenas participar de uma parte da renda feudal operando a partir do intercâmbio desigual entre regiões e setores produtivos. A continuidade incremental no processo de acumulação de capital foi garantida pelas transformações políticas operadas no Estado em confronto com as novas realidades sociais e políticas. As cidades não se desenvolveram apenas como ambientes ecologicamente distintos, como densos povoamentos dedicados a atividades produtivas e comerciais especificamente urbanas, mas também como entidades politicamente autônomas. A ascensão das cidades marcou o ingresso de uma nova força política num sistema até então dominado pelos dois parceiros da relação senhor-vassalo. As cidades afirmaram-se tipicamente ou reafirmaram-se, após séculos de decadência e abandono de um modo que era novidade, na medida em que envolveu a criação ou reativação política de centros de ação solidária por indivíduos sem ajuda e sem poder, como agregados formados e mantidos continuamente em ação pela fusão voluntária de vontades, e conjugação de recursos, de iguais igualmente desprovidos de poder. Uma instituição bárbara inspirou o acordo original e regulamentou sua execução. A corporação, a confraria. Nas áreas de línguas neolatinas, a natureza do acordo é melhor indicada pelo termo comunis e seus derivados, que indica uma consciência comum de interesses que suplantam qualquer poder individual e requerem a conjugação voluntária de recursos materiais e morais. A comum nascimento a base do novo poder social das classes burguesas comerciais. A situação do mercador, unindo os polos de produção e de consumo, determinou a sua consciência social, dada por seu interesse em manter as condições pré-capitalistas em que se fundamentava o seu lucro, condições dadas pelo papel dos bens de prestígio no consumo senhorial, pelo regime corporativista da produção artesanal nos grêmios, pelo fracionamento da soberania política e pelo monopólio comercial. Os burgueses que se rebelaram nos séculos XI e XII não alteraram o modo de produção, se inscreviam nos parâmetros de reprodução do sistema feudal dominante. Os combates pelas autonomias urbanas contra as autoridades eclesiásticas ensejaram um amplo repertório de estratégias anticlericais que aproximavam estes movimentos das heresias ocorridas a partir do ano 1000. E, depois de um recuo econômico e social transitório no século XIV, marcado na Europa pela Guerra dos 100 Anos, 1337 a 1453, e pela Peste Negra, 1347 a 1350, que fez retroceder a população europeia e poderia ter devolvido à Europa os patamares econômicos da Alta Idade Média. A retomada comercial do continente experimentou um salto espetacular a partir do século XV. A peste negra foi um fator dinamizador da economia e das relações mercantis. Ela penetrou na Europa pela Sicília, em 1347, trazida por mercadores genoveses que fugiam de um cerco de tropas húngaro-mongóis, portadoras da doença, na Crimeia, eliminando rapidamente metade da população da ilha italiana. Espalhou-se pelo norte da Itália em 1348, quando também atingiu o norte da África. No final desse ano, alcançou a França e os países ibéricos. Em 1349,
progredindo em razão de 10 km por dia, atingiu a Áustria, Hungria, Suíça, Alemanha, Holanda e Inglaterra. Numerosas cidades adotaram medidas rigorosas de quarentena. Não apenas Luque e Pisa foram contagiadas. A vizinha Pistoia proibiu a todos seus cidadãos que se encontrassem de visita ou devido a negócios em cidades atingidas voltar a casa, e também vetou a importação de lã e de linho. A peste negra dizimou entre um quarto e metade da população europeia, entre 25 e 40 milhões de pessoas. Metade dos trabalhadores agrícolas europeus morreu. Os sobreviventes viram um grande aumento dos ordenados, pois tinham agora a possibilidade de regatear os préstimos com os habitantes das cidades, que precisavam desesperadamente dos alimentos que apenas os servos produziam. A doença matou pessoas, mas não danificou a propriedade. Tudo que os mortos tinham possuído pertencia agora a outros. A nova riqueza dos sobreviventes lançou-os numa das maiores fúrias gastadoras da história. Os últimos 25 anos do século XIV foram assim uma época de prosperidade. O consumismo desmedido foi alimentado pelo relaxamento da moral que se seguiu à epidemia. Quando estamos cercados pela morte, não é fácil impor regras à família, aos vizinhos ou aos súditos. Quem diz consumo diz comércio, portanto moeda e, portanto, metais preciosos, além de artigos de consumo. Nessa fase embrionária, o capitalismo se identificava com o capital comercial, dominante na Europa do século XIV até o século XVIII, uma fase, porém, em que a burguesia mercante europeia começou sistematicamente a buscar riquezas em terras fora da Europa. Os comerciantes estavam à procura de ouro, prata, especiarias e matérias-primas não encontradas em solo europeu. Financiados por reis, nobres e banqueiros, começaram um ciclo de exploração cujo objetivo principal era o enriquecimento e o acúmulo de capital, com busca de lucros comerciais e uso cada vez maior de mão de obra assalariada, com moeda substituindo o sistema de trocas, relações bancárias e financeiras, fortalecimento do poder econômico da burguesia em geral. Foi a partir do século XV que se acelerou a acumulação primitiva de capital na Inglaterra, onde havia uma legislação que congelava o valor das terras da nobreza. A nobreza enfraquecia economicamente, já que subia o preço do que consumia, enquanto sua renda continuava a mesma. Entre os séculos XIV e XVI, os movimentos urbanos de revolta social continuaram, agora protagonizados por setores urbanos enriquecidos que tratavam de obter um lugar no patriciado para participar do governo das cidades. A par destas lutas, surgiram revoluções de outra natureza que, pela primeira vez, questionavam o feudalismo. Foram dirigidas por proto-empresários capitalistas e junto a elas tiveram lugar as lutas camponesas. Com isso teve início o ciclo de revoluções burguesas da Idade Moderna que geraram, finalmente, as duas classes antagonistas da sociedade capitalista, a burguesia e o proletariado. Giovanni Arrighi identificou 4 ciclos sistêmicos mundiais de acumulação de capital. O primeiro foi o das cidades de Gênova e Veneza, séculos XV a XVII. Em Gênova, a Casa de San Giorgio, no século XV, era uma instituição privada dirigida por banqueiros que controlava as finanças públicas da cidade-estado, ou seja, controlava a dívida pública. O segundo foi o holandês, séculos XVI a XVIII. O terceiro foi o britânico, séculos XVIII a XX. E o quarto norte-americano, século XIX até os dias de hoje. Nos 4 casos, quando a expansão material atingiu seu ápice, houve uma financiarização do modo de acumulação e a consequente queda do centro acumulador. O período situado entre os séculos XVI e XVIII foi o do mercantilismo, conceito associado com a exploração geográfica mundial da era dos descobrimentos e a exploração dos novos territórios por mercadores, especialmente da Inglaterra e dos Países Baixos.
Com a colonização europeia da África e das Américas, e com o rápido crescimento no comércio externo dos países europeus. O mercantilismo foi também um sistema teórico baseado na defesa do comércio com fins lucrativos, embora as mercadorias fossem ainda produzidas com base em um modo de produção não capitalista. Um dos aspectos da teoria mercantilista era o bulionismo, que salientava a importância de acumular metais preciosos. Ciclos Sistêmicos de Acumulação Mundial, CSA. Segundo Giovanni Arrighi, os mercantilistas argumentavam que o Estado devia exportar mais bens do que importava, para que os estrangeiros tivessem que pagar a diferença em metais preciosos. Seus teóricos afirmavam que somente matérias-primas que não pudessem ser extraídas no próprio país deveriam ser importadas, e promoveram, a partir do governo, subsídios e concessão de monopólios comerciais a grupos de empreendedores, assim como tarifas protecionistas, para incentivar a produção nacional de bens manufaturados. Os empresários europeus, apoiados por controles, subsídios e monopólios estatais, realizavam ainda a maioria dos seus lucros a partir da compra e venda de mercadorias. Segundo Francis Bacon, o objetivo do mercantilismo era a abertura e o equilíbrio do comércio, o apreço dos fabricantes, o banimento da ociosidade, a repressão dos resíduos e excesso de leis suntuárias, a melhora e administração do solo, a regulamentação dos preços. Práticas semelhantes de regimentação econômica tinham começado nas cidades medievais. No período mercantilista, com a ascensão do absolutismo monárquico, o nascente Estado substituiu as corporações locais como regulador da economia. Antes disso, as guildas funcionavam essencialmente como um cartel que monopolizava a quantidade de artesãos que poderiam exercer determinado ofício, valorizando seu salário. O mercantilismo era um número de teorias econômicas aplicadas pelo Estado num momento ou outro, num esforço para conseguir riqueza e poder. A Espanha foi no século XVI o país mais rico e poderoso do mundo. A resposta para isso estava na exploração do ouro e da prata. Schumpeter reduziu as proposições mercantilistas a 3 preocupações principais: controle do câmbio, monopólio de exportação e saldo da balança comercial. Esses processos tiveram por palco fundamental a Europa Ocidental, que foi, por isso, o centro histórico da acumulação capitalista primitiva e, depois, o ponto de radiação mundial do novo modo de produção. A acumulação primitiva de capital se desenvolveu a partir de 2 pressupostos intimamente vinculados. Por um lado, a concentração de uma grande quantidade de recursos, sobretudo dinheiro e terras, na mão de um pequeno setor da sociedade, que viria a ser a burguesia capitalista. Pelo outro, pela formação de um contingente de indivíduos que foram compulsoriamente despossuídos das terras de propriedade comunal, por meio da expoliação e dos cercamentos, realizados pela aliança da burguesia nascente com a gentry, pequena e média nobreza feudal separada da aristocracia tradicional, e com o Estado absolutista inglês, e que, portanto, se viam obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviver. Porque esses processos se aceleraram inicialmente na Inglaterra. Intercâmbio de mercadorias, mercados, progresso tecnológico, existia antes do capitalismo, tão desenvolvidos ou mais do que na Europa e em outras partes do mundo. Marx e outros autores sustentaram que o capitalismo nasceu, no entanto, na Inglaterra do século XVI, num país que não era especialmente rico nem densamente povoado. Os inícios do capitalismo se situaram no campo, especificamente nas mudanças nas relações sociais de propriedade e na perda de poder político da nobreza, que conduziram a um tipo de mercado radicalmente novo. Mercados existiram quase desde sempre, mas os mercados pré-capitalistas não dependiam de extração de mais-valia de produtores, eles dependiam mais da circulação de bens, especialmente suntuários, de uma região para outra.
Eles ofereciam oportunidades de enriquecimento para comerciantes holandeses ou florentinos, não impulsionavam, no entanto, nenhum ou quase nenhum aumento da produtividade, não condicionando a produção. O capital foi o criador da moderna propriedade fundiária, responsável por promover a dissolução das relações de honra, tradição e vínculo pessoal com a terra, substituídas pelo mero interesse econômico e transformando-a em mercadoria. O interesse econômico pela terra ocorre quando é possível oferir a renda fundiária, forma econômica da propriedade fundiária no capitalismo. Foi na Inglaterra do século XVI que começou a surgir um mercado que impunha de modo inexorável o aumento da produtividade da terra. A propriedade da terra estava nas mãos de grandes senhores, que a alugavam a meeiros e parceiros. O poder político daqueles tinha diminuído, em benefício da monarquia, o que impedia aos senhores da terra extrair benefícios da exploração dos camponeses pela força ou pela imposição de taxas. A propriedade de terra, no entanto, lhes conferia poder econômico. Os tradicionais aluguéis fixos foram sendo substituídos por aluguéis determinados pelo mercado, por aquilo que os camponeses poderiam pagar, ou pelo que poderiam pagar melhorando sua produtividade. Essas novas relações entre senhores e camponeses criaram na Inglaterra uma situação única. A formação econômico-social de Portugal cismaria, por exemplo, não era tipicamente feudal, pois suas raízes não estavam ligadas a um passado arcaico ou decorrente de relações servis. A coroa concentrava grande parte das terras e concedia seu domínio condicionado ao uso, sem, contudo, abrir brechas para o processo da criação da moderna propriedade territorial como pressuposto para a formação do mercado de trabalho, estimulando a transição para o capitalismo. Na Inglaterra, diversamente, a usurpação de terras ocorreu conduzida pela nobreza fundiária apoiada pelos capitalistas que almejavam transformar a terra em uma mercadoria, possibilitando ampliar a área de exploração agrícola e intensificar o processo de proletarização dos camponeses. Na Inglaterra, a concentração fundiária foi legitimada pelo Estado. A coroa foi responsável pelo processo de alienação das terras do Estado para particulares. O processo de expropriação dos camponeses e de concentração de terra foi sancionado fazendo uso da lei e da força e violência do Estado. O desenvolvimento do comércio e da indústria inglesa foi consequência da emergência do capitalismo agrário nesse país. Diversamente de outros países, que enriqueciam pela via do comércio externo, Inglaterra foi o primeiro país que se apoiou para seu desenvolvimento econômico sobre um forte mercado interno em expansão, obrigando a um crescimento da produtividade agrária destinado a alimentar uma crescente população que não mais trabalhava na terra. Não era, portanto, um mercado baseado em clientes capazes de comprar produtos basicamente suntuários, mas um mercado que fornecia aos compradores produtos de primeira necessidade que aqueles eram obrigados a comprar. O processo se estendeu para outros países. A diminuição da taxa de crescimento demográfico reduziu a demanda por produtos alimentícios e fez diminuir seus preços. A melhora da produtividade agrária aumentava a oferta e baixava os preços, mas seu efeito mais importante foi libertar os jovens das pesadas tarefas agrícolas. Quer estes fossem para as cidades ou se transformassem em operários das indústrias rurais, contribuíam para manter alta a demanda de alimentos e afastar a depressão da produção agrícola. Assim foi que as regiões tecnicamente avançadas, com excedentes agrícolas, conseguiram vender no mercado o excedente e usar o lucro na aquisição de instrumentos de ferro para a cultura, bens de consumo produzidos pela indústria ou produtos coloniais. A especialização regional na produção agrícola ou na cria do gado, junto ao desenvolvimento da indústria rural a domicílio, estenderam as vantagens da intensificação do comércio interno, criando um círculo virtuoso. Pullman Tokes, num trabalho pioneiro de análise da Revolução Industrial Inglesa do século XVIII,
chegou à conclusão de que uma revolução agrícola caracterizada pela apropriação privada das terras comunais, pelo direito dos novos proprietários de cercar essas terras, pela derrubada do direito tradicional ao uso dos comuns, fora uma condição dessa revolução. A acumulação originária de capital se desenvolveu a partir dos pressupostos da concentração dos recursos, dinheiro e terras, nas mãos de um pequeno número de proprietários, e da formação de um grande contingente de indivíduos despossuídos de bens e obrigados a vender sua força de trabalho. Isso foi possível graças às riquezas acumuladas pelos negociantes europeus com o tráfico de escravos africanos, com o saque colonial, com a apropriação privada das terras comunais dos camponeses, com a proteção das manufaturas nacionais, e com o confisco ou venda a baixo preço das terras da igreja. A acumulação originária imbricou, dessa maneira, processos internos e externos de economias europeias em estado de expansão, retrocesso espasmódico. Os economistas clássicos não viam a acumulação originária a partir desse ângulo, pois não conseguiam ir além das aparências que velavam a essência do fenômeno. Identificavam o capital com o dinheiro e, em outros casos, com os meios de produção, capital fixo. Daí que pensassem que o capitalismo, como quer que o chamassem, existia desde que o homem conseguira elaborar os primeiros instrumentos de trabalho. Adam Smith, por exemplo, quando estudou a Previews Accumulation, referiu-se exclusivamente à acumulação de dinheiro e instrumentos de trabalho em mãos dos capitalistas. Com isto ficava limitada sua faceta aparente à investigação sobre o processo de surgimento do capitalismo. Em outros momentos da história conseguiu-se acumular em poucas mãos grandes quantidades de dinheiro, mas isto não deu lugar ao surgimento do capitalismo, sistema em que a acumulação de dinheiro se assentou sobre relações de produção de novo tipo. Foi a partir da Inglaterra que as leis econômicas do capitalismo se estenderam para outros países antes de dominar o mundo. Para isso, no entanto, foi necessário que a acumulação primitiva, baseada na violência organizada pelo Estado, no roubo, no lucro comercial e nas finanças usurárias, se transformasse, negando-se, em acumulação capitalista, baseada na troca de valores equivalentes e na acumulação e reprodução ampliada do capital.